Escutaram Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. A jovem Radassa, ela é uma jovem que está pretendendo ir conosco para o retiro geral em Porto Alegre, em igrejinha. E aí ela veio hoje aqui conversar comigo, né? Nós vamos ter uma conversa depois, uma Radassa. Uma Radassa é ali do distrito do Boi Preto, é parente de quem? Do irmão João, do Nelson, é uma turma. Ah, é Mendes? Ah, então, é de uma turma aí, então. Vamos ler a palavra de Deus. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Pode tomar assento? Vamos continuar a leitura. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele
lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos de coração, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem osso, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo ele isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tem aqui alguma coisa que comer? Então
lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. E a igreja pode dizer amém? Vamos ler mais um texto, Hebreus capítulo de número 11. Glória a Deus. Deus me deu essa palavra durante essa semana, e essa palavra não saiu mais do meu coração. Então, eu entendo que Deus quer que nós falamos sobre isto. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. A palavra de Deus, irmãos, está nos falando no livro de Lucas sobre a ressurreição de Jesus. Em todo o tempo que Jesus esteve com os discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus sempre deixou claro que ele tinha uma missão. Jesus, ele tinha uma missão: deixar o evangelho proclamado e também deixar uma missão para aqueles que ficassem, que era levar o evangelho até os confins da terra. E sempre Jesus deixou bem claro como que seria a estadia dele e como que seria também, como que aconteceria a sua partida.
Muito embora os discípulos eles não quisessem aceitar o fim de Jesus, mas Jesus sempre deixou claro. A ideia que os discípulos tinham era que Jesus ele tinha vindo para livrar Israel da opressão de Roma e para fazer com que Israel tivesse a glória que Israel havia perdido. Mas Jesus sempre deixou claro que essa não era a missão dele, essa glória, essa libertação que Jesus ele havia de trazer, não era uma libertação física do jugo dos romanos, de Roma, do jugo dos seus opressores, mas era uma libertação que excedia a uma prisão física. E a Bíblia diz então que Jesus, ele pregou o evangelho, ele anunciou o caminho da salvação, apontando para si próprio. Jesus, ele apontou para si próprio, as Escrituras apontavam para Jesus como o meio de salvação, não só para os judeus, mas como meio de salvação para todos aqueles que viessem a crer. Logo, em João capítulo 3, ele faz questão de dizer que todos aqueles que crescem, João falou que todos aqueles que crescem no Filho unigênito de Deus, eles seriam salvos e não seriam condenados. Porém, aqueles que não dessem esse crédito, que não acreditassem, a Bíblia diz que estes já estavam condenados. Então a Bíblia diz, irmãos, que chegou o momento em que Jesus ele foi preso, chegou o momento em que Jesus ele foi crucificado. E quando isso acontece, quando Jesus está na cruz do Calvário, quando Jesus está lá na cruz, todo o povo que acompanhava Jesus o abandonou, todos o abandonaram. Com exceção, estava ao pé da cruz, ali João e a própria mãe de Jesus, mas o restante todos haviam abandonado, e isso era um cumprimento da palavra de Deus, aonde o pastor seria ferido e o rebanho seria disperso. Então a Bíblia diz que Jesus ele é crucificado, ele é morto. E o que acontece? Esses discípulos, essas pessoas que passaram com ele por longos 3 anos, essas pessoas deixaram entrar em seus corações a incredulidade. Embora Jesus dizer para eles que ele ressuscitaria ao 3º dia, aqueles que estavam com eles não tinham ou não tiveram a capacidade de acreditar naquilo, de cumprir aquilo que Jesus havia determinado para eles. Eles se dispersaram, eles se esconderam, e a Bíblia diz então que estas mulheres vão para ver como eles não acreditavam na ressurreição, para ver como foi difícil eles acreditar, irmão Jocelino, que essas mulheres, elas foram no sepulcro, elas foram lá executar aquilo que era de tradição, né? Levando ali vários incensos, levando ali vários aromas para depositar sobre o corpo do morto. Simplesmente esta atitude não demonstrava fé na ressurreição. Essa atitude demonstrava que essas mulheres, mesmo tendo ouvido, mesmo tendo visto tudo o que viram, não acreditavam. Elas estavam indo buscar ali cumprir uma tradição, estavam indo ali para aromatizar
o morto. Ou seja, na mente dos discípulos, na mente daquelas pessoas que estavam com Jesus, mesmo eles tendo ouvido tudo o que ouviram, mesmo eles tendo visto tudo o que viram, na mente deles, Jesus estava morto. Jesus estava morto. E Jesus sempre disse para eles que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas eles não acreditavam nisso. Havia um bloqueio que eles aceitavam o que era pregado, mas não criam. Havia um bloqueio na vida deles, na mente deles, que impossibilitava deles crerem na palavra que Jesus havia pregado. E quando isso acontece na vida de uma pessoa, mesmo que ela escute a pregação, mesmo que ela veja as coisas que acontecem, se essa pessoa ela não consegue crer que tudo aquilo ali é verdade, que Deus vai cumprir a sua palavra, essa pessoa vai ter uma deficiência na sua vida espiritual. Ela vai ter uma dificuldade de aproximar-se de Deus. Ela vai ter uma dificuldade de crer no Deus que faz o impossível. Era isso que estava acontecendo com aqueles irmãos que estavam com Jesus. Eles estavam na mente deles. Eles estavam acreditando que Jesus estava morto. Amém? E a Bíblia diz então, no capítulo 24, que nós fizemos leitura, um capítulo bem extenso, com 53 versículos. A palavra de Deus então vai falar que essas mulheres, nesse capítulo 24, acontecem várias coisas. Várias coisas acontecem aqui. Talvez nós não vamos falar tudo hoje, mas várias coisas acontecem no capítulo 24. E a primeira delas é justamente esta. Essas mulheres estavam indo procurar alguém que havia dito que ao terceiro dia não estaria mais morto, mas estaria ressuscitado. E essas mulheres vão procurar Jesus aonde habitavam os mortos. Estavam procurando Jesus aonde Jesus não estava. Estavam procurando Jesus aonde Jesus não estaria, conforme a sua palavra, mas elas estavam lá. A primeira coisa que acontece quando a gente não consegue crer, a nossa busca a Jesus é uma busca ineficaz, é uma busca que não tem resultados. Quando nós estamos bloqueados para crer naquilo que a palavra de Deus ela nos transmite, as nossas atitudes serão atitudes que não vão condizer com aquilo que está escrito na palavra de Deus. A nossa busca a Jesus, ela não vai ter resultado. Por essa razão, muitas pessoas se frustram, muitas pessoas se decepcionam, porque ao ter esse bloqueio na sua vida, ao deixar a incredulidade tomar conta da sua vida, buscam a Jesus, mas não encontram resultado. Aleluia, amém? Buscam a Jesus, fazem esforços. Essas mulheres estavam fazendo um grande esforço. Ora, levantar de madrugada, caminhar uma certa distância, estar dispostas a remover a pedra que estava tapando o sepulcro, fala de esforço, mas um esforço que na visão delas era um esforço vão.
Era um esforço que não produziria resultado. Era um esforço que cumpriria somente uma tradição, somente uma liturgia, mas aquela liturgia não iria promover resultado. Aleluia! Aquela liturgia, aquele hábito, aquele costume não produziria resultado nenhum na vida delas. E é isso que acontece. Quando nós estamos bloqueados a nossa mente e não conseguimos crer, nós cumprimos a liturgia. A gente faz aquilo que tem que fazer, mas não tem resultado. Entra ano e sai ano, a vida é a mesma. Não tem o resultado do Cristo vivo. Os irmãos estão entendendo? Não tem o resultado de que Cristo está vivendo na vida daquela pessoa. E a Bíblia diz, irmão Onésimo, que aquelas mulheres, quando chegam lá, quando chegam até aquele lugar, elas são confrontadas por esta palavra. Por quê? Por quê? Vocês buscam. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Meu Deus do céu, irmãos. Alguém pode pensar, mas isso aí é palavra para a Santa Ceia, pastor. Não, é palavra para hoje. Aquelas mulheres são confrontadas. O bloqueio da incredulidade na vida delas é confrontados. Como se ele estivesse dizendo, não foi pregado para vocês? Não foi lhes ensinado que o Jesus que esteve no vosso meio, ele ressuscitaria ao terceiro dia, irmão Pedro, ele já estaria vivo. Aleluia. E que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Quando a gente começa a analisar versículo por versículo, a gente começa a analisar as palavras que estão inseridas aqui. A gente começa a ver o quanto, nesse caso aqui, o quanto a incredulidade dominava aquelas pessoas que estavam com Jesus, que andavam com Jesus, que viram Jesus fazer o que fazia. Era uma coisa terrível, terrível. Não é o nosso caso aqui, nós não andamos vendo Jesus visivelmente, lado a lado com ele, não. Aquelas pessoas andavam com Jesus lado a lado. E mesmo assim, elas não conseguiam, diante do que escutavam, diante do que ouviam, elas não conseguiam crer suficiente a ponto de romper aquela barreira que lhes impedia. E a Bíblia diz então que essas mulheres, quando confrontadas, essas mulheres, quando então ouviram aquelas palavras, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que elas mudaram a sua visão. Elas sabiam agora que Cristo estava vivo. Mas olha que coisa interessante. Elas sabiam que Cristo estava vivo. Que Cristo não estava morto. Que toda aquela atitude que elas estavam tendo para ir cumprir uma liturgia, aquilo ali não era mais necessário. E a Bíblia diz que elas voltam correndo. E elas, então, anunciam para os discípulos.
Olha só, para os discípulos. E o que eles deduzem? Eles deduzem que elas estavam alucinadas. Olha que coisa, irmão Rogério. Os discípulos, eles deduzem que elas estavam como que em delírio. Delirando. As mulheres estão delirando. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Quando a incredulidade toma conta da vida de uma pessoa, ela não consegue acreditar. Mesmo as pessoas dizendo, Deus faz. Olha, Deus fez na minha vida. Quando a incredulidade domina a vida de um crente, esse crente dificilmente ele vai experimentar as maravilhas de Deus. Ele vai ser aquele crente limitado na sua vida. Ele vai ser aquele crente da liturgia. Ele vai estar habituado a cumprir a liturgia. Ele vai estar habituado a cumprir a religiosidade, mas ele não vai conseguir experimentar o poder eficaz de Deus na sua vida. Ele vai dizer, é delírio. Esse negócio de cura, esse negócio de milagre, esse negócio de batismo com o Espírito Santo é delírio. E quando uma pessoa pensa assim, ele não vai buscar o poder de Deus como deveria de buscar para a sua vida. Ela não vai buscar a manifestação do poder de Deus na sua vida como ela deveria de buscar, porque ela acha que tudo aquilo é delírio, é fanatismo. Mas a Bíblia diz que um daqueles que ali estavam, João vai falar que 2 saíram correndo, mas aqui Lucas está dizendo que Pedro, mesmo depois de tendo dito é delírio, mesmo depois de ter dito é fanatismo, algo tomou conta da vida de Pedro. E Pedro diz assim, mas eu tenho que ir lá para ver. Embora que eu pense que isso é fanatismo, embora que eu pense que isso é delírio, eu tenho que tentar para ver se acontece na minha vida isso. E a Bíblia diz que Pedro, ele sai correndo. E o outro discípulo também sai correndo. Chega um primeiro, depois chega Pedro e entra dentro do sepulcro. E Pedro, ele consegue ver com os seus que Jesus não estava mais ali. Só encontra os lençóis. João, se não me engano, vai dizer que Pedro encontra o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Quando morto, eles botavam um lencinho na cabeça do morto. E a Bíblia diz que aquele lenço ali, quando Pedro chega, está o quê? Está o quê? Dobradinho. Dobradinho. Aleluia. Uma curiosidade. Na cultura judaica, diz que quando eles estavam se alimentando, e alguém que estava à mesa saísse da mesa e deixasse o lenço dobrado, as pessoas entendiam que aquela pessoa que deixou o lenço dobrado, ela voltaria. Mas se a pessoa saísse e deixasse o lenço que ela usava, deixasse o lenço aberto, solto, elas entenderiam que aquela pessoa não voltaria mais. Quando o discípulo entra, isso é uma curiosidade, o discípulo entra e encontra o lenço dobrado, é como se tivesse
uma plaquinha dizendo: eu vou, mas eu já volto. Choracamachaia. Aleluia. E a Bíblia diz então que Pedro, diante daquilo, Pedro fica estarrecido, alegre com aquela situação. Jesus não está mais ali. E ele vai então, e aonde todos estavam reunidos, a Bíblia diz que Pedro chega lá e conta para eles. O primeiro caso que acontece nesse capítulo são as mulheres. O segundo caso é Pedro. Pedro consegue presenciar, irmão Alcir, que Jesus não estava mais entre os mortos, que Jesus havia ressuscitado. Agora Pedro conta, mas mesmo assim contando, entre aquelas pessoas que estavam lá, sai dois homens pegam, e agora eles começam a retornar de onde um dia eles haviam se encontrado com Cristo, mesmo sabendo que Jesus havia dito e deixado para eles a promessa. Esses dois homens, ouvindo o testemunho das mulheres, ouvindo o testemunho de Pedro, mesmo assim, esses homens tomam uma decisão de voltar para Emaús, de voltar para onde um dia eles se encontraram com Cristo, de voltar a viver a vida que um dia eles viviam antes de Cristo ter passado por lá. E a Bíblia diz que esses dois homens pegam e começam a ir embora, mesmo tendo ouvido as mulheres testemunhando, mesmo tendo ouvido Pedro testemunhando, mesmo tendo escutado tudo que Jesus havia pregado quando estava com eles antes de ser morto, aqueles dois homens, por causa da incredulidade, por causa do bloqueio que havia na vida deles, impossibilitando eles de crer em tudo aquilo que Jesus havia pregado, aqueles dois homens pegam e voltam para a vida, para o lugar, e começam a voltar para o lugar de onde eles vieram, de onde eles se encontraram com Jesus. Vamos voltar para Emaús, mesmo que a gente escutou, mesmo que Pedro falou, que as irmãs falaram, mesmo que Jesus havia dito, hoje já é o terceiro dia. A gente não conseguiu ver, a gente não conseguiu presenciar com os nossos olhos. E aqui está o grande motivo de muitas pessoas desistirem da caminhada com Cristo. Aqui está o motivo de muitas pessoas abandonarem o projeto que Deus determinou para as suas vidas, porque não conseguem ver com os olhos físicos. E aqui, irmão Onésimo, está o grande erro. O crente, ele não pode andar por vista. O crente não pode basear a sua fé, basear a sua vida, a sua conduta em Deus, naquilo que ele enxerga visivelmente da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que fé, irmã Juliana, não é o que a gente vê. Fé é o que a gente espera. É convicção naquilo que nós não vemos. O erro de muitas pessoas, Deus está falando conosco aqui, o erro de muitas pessoas, a razão do naufrágio na fé de muitas pessoas, é porque muitas pessoas querem ver com os olhos físicos, muitas pessoas querem entender as coisas com a sua mente humana, e com a nossa mente nós não conseguimos entender nada. A mente humana, ela só causa atrapalho. A mente humana, ela bagunça.
Quando nós tentamos entender as coisas de Deus por intermédio da nossa capacidade de compreensão, nós não vamos conseguir estar enquadrados no projeto ideal de Deus. E aqueles homens, porque eles não tinham visto, Pedro viu o sepulcro vazio. As mulheres ouviram que Jesus estava vivo, mas eles não tinham visto nada. Aleluia. E por essa razão, a Bíblia diz que eles pegam e começam o quê? A ir embora. A abandonar tudo aquilo que eles haviam ouvido. Olha como a incredulidade, ela faz as pessoas jogar fora o que Deus tem para a vida delas. Olha como a incapacidade de crer faz as pessoas viver uma vida não de acordo com o que Deus quer para ela, com o que Deus quer para ele. Eles estavam dispostos a abrir mão de tudo aquilo que Cristo havia deixado para eles. E eles começam a retornar para casa. Mas olha que coisa interessante, mesmo assim, e aqui entra a misericórdia de Deus, irmã Cassiele, mesmo nessa incredulidade, a Bíblia diz que quem é que vai até eles? Quem é que vai? Jesus vai até eles. Jesus vai até aqueles dois homens incrédulos. E Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo? O que vocês estão conversando? Esse trajeto Emaús, Jerusalém, Emaús, era um trajeto cheio de pessoas, pessoas indo e vindo, a ponto que era normal quando alguém estava caminhando, outra pessoa se aproximar e começar a conversar, puxar conversa, e assim acontece. Dentro daquela normalidade, dentro daquela coisa que eles já tinham como normal na vida deles, quem é que chega? Jesus. E começa a questioná-los, e começa a conversar. E o que eles dizem? Não. Tu é peregrino aí, por acaso? Não ouviu falar? Olha só como que eles consideravam Jesus, mesmo tendo visto tudo o que viram. Como que eles consideravam Jesus? Tu não escutou falar aí do profeta poderoso chamado Jesus? Como é que eles tinham Jesus? Como um profeta. O profeta poderoso Jesus. Deus até era com ele. Mas agora já é o terceiro dia. Agora já é o terceiro dia, mas nada ainda aconteceu. E olha que coisa tremenda. Aí eles dizem assim: mas é bem verdade. Eles estão dizendo isso, irmão Eduardo. Estão dizendo, Jesus prometeu que ia voltar, que ia remir Israel, mas daqui a pouco dá um clique neles. E eles dizem assim, mas é bem verdade que umas mulheres viram. É bem verdade que Pedro viu. Eles estavam junto lá na casa quando Pedro chegou falando, quando as mulheres falaram, eles estavam lá juntos. E a Bíblia diz, no versículo 23, então lhes disse Jesus, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus fala aqui de um problema que existe na vida de muitos crentes. Ele fala do problema da demora para crer
naquilo que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas demoram para acreditar naquilo que a Bíblia está dizendo que é para o crente fazer. A razão, irmão Laurício, a razão disso, o resultado disso, é que muitos crentes, eles demoram para se posicionar perante Deus. Eles sabem que a palavra de Deus diz, eles ouvem a palavra de Deus, mas eles são demorados de coração para crer. Que coisa, irmãos. Que coisa, irmão Onésimo, isso aqui. Existem pessoas que tu prega, que tu fala, e aquela pessoa, ela é tardia, ela é demorada de coração. Ela não deixa a sua alma se apegar naquilo que Deus tem para a vida dela. Aqui Jesus não está falando do coração, a bomba de bombear sangue. Aqui Jesus está falando da alma do ser humano, o ser do ser humano, que demora para se apegar nas coisas de Deus. A nossa alma, nós estamos estudando isso no discipulado, estudamos na lição passada. A nossa alma, ela se utiliza do corpo físico para sentir prazer nas coisas do mundo físico. Mas ela se utiliza do corpo espiritual, do nosso espírito, para ter prazer nas coisas espirituais. E muitos têm uma facilidade, são rápidos para sentir prazer nas coisas do mundo. Muitos são rápidos para entender as coisas do mundo, mas demorados para acreditar naquilo que a palavra de Deus está dizendo. E quando isso acontece, os danos, os resultados, quando uma crente, uma mulher crente, ela demora para acreditar naquilo que Deus tem para a vida dela, naquilo que a palavra de Deus está dizendo, aquilo que Deus quer da vida dela, ela demora para acreditar. Ela não se joga naquilo que Deus quer. Quando um homem demora para acreditar naquilo que Deus tem para a vida dele, ele demora, isso vai trazer danos. Aleluia. Vai ser aquela mulher que vai ver as coisas, mas vai demorar para acreditar. E quando nós demoramos para acreditar, existe uma demora na nossa mudança. Quando nós somos tardios de coração para crer em tudo o que diz na palavra de Deus, nós demoramos para mudar as nossas atitudes. Veja que a demora daqueles homens foi tão grande que eles já estavam indo embora. Eles estavam virando as costas para o projeto ideal que Deus ele tinha para a vida deles. Eles eram tão demorados para aceitar o que Deus tinha para a vida deles, que eles já estavam se afastando do projeto de Deus. Mas não aconteceu como nós queríamos. Olha, Jesus era tão poderoso, mas não aconteceu do jeito que nós queríamos. Ele disse que ia acontecer, mas nós não estamos vendo com os nossos olhos humanos. Vamos embora. E Jesus aborda eles e chama eles de nécios. Aleluia. Nécio é uma pessoa que age. Ela age sem calcular os resultados para a sua vida. Aquelas virgens, as 5 virgens nécias, loucas, eram uma representação de um tipo de igreja que tem as suas atitudes, mas não se importam com o resultado que vai ter aquelas atitudes. O crente nécio
ele não se preocupa, ele é aquele crente do momento, ele é aquela pessoa que ela valoriza o momento que está acontecendo ali na vida dela. Ele não valoriza, ela não pensa naquilo que vai acontecer. E Jesus disse para eles assim: vocês não estão vendo o que pode acontecer com essa atitude de vocês? Não agem dessa maneira, não agem dessa forma. Não sejam demorados para acreditar em tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai expondo para eles, Jesus vai expondo desde Moisés até os profetas. Jesus vai falando para eles. E o que acontece com eles? Nada. Eles vão escutando, eles até sentem alguma coisa que eles falam lá depois. Eles sentem, olha só que perigo, eles sentem quando a palavra que Jesus estava falando, eles sentiam um certo ardor no seu coração. Não nos ardia, porventura, o nosso coração quando ele nos expunha a palavra? Mas mesmo assim ardendo, eles não conseguiam, pelo caminho que eles estavam, eles não conseguiam ver que era Jesus que estava do lado deles. Quantos estão entendendo? Irmãos, isso aqui, irmã Rosemary, isso aqui é uma coisa extraordinária para a vida de um crente. Muitos crentes estão padecendo por errar nesses pontos aqui, por não crer naquilo que Deus tem para as suas vidas. Muitos crentes não obedecem à palavra de Deus como tem que ser obedecida, porque dizem assim: se Deus não falar comigo, eu não vou fazer. Então esqueça, Deus não vai falar contigo. Deus já está falando. Deus não vai falar, Deus já está falando contigo. Aqueles homens sentiam até um ardor, um ardume no coração, mas não mudavam. Quantas vezes, quem sabe a gente ouve a palavra de Deus, o coração incendeia. Pá, mas que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Mas sai do culto, aquele ardor vira gelinho. Aquele ardor foi só naquele momento, foi só naquela hora, e isso não produz resultado. Sentir apenas o ardor e não se jogar para aquilo que Deus está falando conosco não vai ter resultado. Aqueles homens não conseguiram discernir que era Jesus por causa da dureza do coração deles. Porque eles estavam querendo uma coisa que Deus não ia dar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus então, olha que coisa tremenda. É como se Jesus dissesse assim, mas Jesus sabia o que está fazendo. Já que eles não querem, eu vou prosseguir. E aí eles dizem assim, fica aqui conosco. Já se faz tarde. O dia já declina. E quando Jesus senta ali com eles, e quando Jesus parte o pão, aleluia, a revelação de Deus vem sobre a vida deles, e cai, e os olhos deles são desimpedidos, aleluia, e eles agora têm os seus olhos, olha o que vai dizer aqui, versículo, e encerramos aqui, 31, então se lhes abriram os olhos. Eu pergunto,
Eles estavam caminhando de olhos fechados pelo caminho? Eles estavam caminhando de olhos fechados? Não. Eles estavam de olhos abertos, mas os olhos do seu entendimento estavam fechados. Aleluia. A capacidade de compreender estava bloqueada, porque eles tinham deixado os seus corações ser tomados pela incredulidade. Mas a ação de misericórdia de Deus foi tão grande, que quando Jesus parte o pão, aleluia, quando Jesus ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, e quando eles viram, Jesus havia sumido. Mas aquela situação ali, aquela revelação que eles tiveram, foi suficiente para fazer eles sair de novo de Emaús e voltar para Jerusalém. Aquela revelação de Deus para a vida deles foi tão extraordinária que fez eles sair da vida que eles voltaram a viver e eles retornar para a vida que Deus tinha para eles. Se coloque de pé. Irmãos, isso aqui é coisa tremenda, irmãos. Pastor, o que eu tomo como aprendizado para mim, na minha vida? O que eu tiro isto de aprendizado para a minha vida? Escute uma coisa. Não seja demorado, não seja demorada para crer naquilo que Deus tem para a tua vida. Não fique esperando muita coisa. Não fique fazendo muito, eu vou fazer uma prova para ver se é Deus. Não, pare com isso. Pare com isso. Não é por acaso que Deus te trouxe para cá. Não é por acaso que Deus te chamou. Não seja nécio de coração. Não tenha atitude sem pensar no que pode acontecer. Medite naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus te chamou. Aqueles homens ali, eles entenderam depois de todo esse processo, eles entenderam que era Jesus. E se ainda não fosse o bastante, eles voltam para casa, se trancam todo mundo, casa fechada, e alguém aparece lá no meio deles. Quem é que aparece lá no meio deles? Jesus. E diz assim para eles: paz seja convosco. E mesmo assim, olha só, eles estavam, não, agora nós estamos crendo 80%. As mulheres, Pedro, todo mundo. E agora Jesus diz assim: olha, por que vocês estão assim? O que eles achavam que era? O que eles achavam que era? Era o quê? Era o quê, irmãos? Um espírito, um fantasma. Meu Deus, é um fantasma! E Jesus diz assim, olha minhas mãos. Já que vocês queriam tanto ver com os olhos físicos, olha aqui. Olha os meus pés. Não é o bastante? Pode tocar. Não é o bastante? Me dá alguma coisa para comer. Espírito não come. Me dá alguma coisa para comer. Foi a partir daí que eles então entram para dentro do cenáculo e por 10 dias eles ficam orando. Agora eles acreditavam. Agora eles criam naquela palavra que havia sido dada para eles. Mas primeiro precisou haver um processo. Esse bloqueio, essa barreira que impedia eles de crer,
precisou ser destruída, precisou ser aniquilada. E quando completa-se o dia de Pentecostes, eles estão lá clamando, eles estão lá no templo, dia após dia, louvando a Deus. Senhor, nós cremos na tua promessa. Senhor, nós cremos na tua promessa. E a Bíblia diz que de repente entra naquele lugar línguas repartidas como de fogo. E a Bíblia diz que cada um que estava ali foi cheio do Espírito Santo, e a partir dali eles saíram a cumprir o que Deus tinha para a vida deles. Pastor, eu tenho essa incredulidade. Eu sou uma mulher que sou demorada para crer. Eu sou uma pessoa que, olha, pastor, as minhas atitudes são atitudes muitas vezes que eu não penso no resultado que elas vão produzir, mas eu preciso mudar, eu preciso me posicionar. Fecha os teus olhos aí, aonde você está, para não te constranger. Você vai orar mesmo aí aonde você está, e você vai dizer: Senhor, tira essa incredulidade do meu coração. Se as irmãs têm um hino, as irmãs cantam. Se não tem, só o instrumento toca. Mas você, irmã, você, irmão, você vai dizer: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso mudar as minhas atitudes. Vai orando aí neste momento, aonde você está. Vai pedindo para Deus. Se você reconhece que tem esse bloqueio na tua vida, se você é demorado para crer, se você é demorada para acreditar nas coisas que Deus tem para a tua vida, e quem sabe esta é a razão de você estar desse jeito, mas você quer mudar, diga para Deus: Senhor, eu preciso de ti. Ore nessa noite, ore. Ore neste momento, ore neste momento, ore neste momento. A palavra de Deus, ela diz que tudo é possível ao que crê. Aqueles discípulos já estavam longe daquilo que Deus tinha para eles, mas quando eles resolveram crer, eles voltaram para o projeto de Deus. Quem sabe as tuas atitudes estão te afastando daquilo que Deus tem para a tua vida, mas ainda é tempo de você se posicionar, ainda há tempo. Ore a Deus, irmã, ore a Deus, irmão, neste momento. Pode orar, erga a tua voz, erga a tua voz, erga a tua voz. Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, olha, Senhor, para a experiência que aquelas mulheres tiveram, a experiência que Pedro teve. Olha, Senhor, a experiência que estes dois irmãos que estavam voltando para a vida que eles viviam quando te conheceram. Deus, se for necessário, dá uma experiência para este irmão, dá uma experiência, Senhor, para esta irmã. Senhor, nós precisamos ser impactados, aleluia, nós precisamos ser impactados pelo Teu Espírito Santo. Muitas vezes, Senhor, nós precisamos tomar um choque espiritual para nós nos antenar, Senhor, para aquilo que nós estamos fazendo. E dessa maneira o Senhor então nos ajuda a retornar para o Teu projeto, a andar, Senhor, conforme a Tua vontade.
Se porventura, Senhor, a incredulidade estava impedindo este irmão, esta irmã, de viver uma vida para o Senhor, de viver uma vida, Senhor, em obediência à Tua palavra, se porventura, Senhor, estava, Senhor, sendo difícil diante da Tua palavra que foi pregada nesta noite, em nome de Jesus Cristo, rompe esta barreira da incredulidade, rompe esta barreira que não tem deixado esta irmã se posicionar e viver uma vida totalmente para o Senhor, rompe esta barreira que porventura tem impedido este irmão de não viver uma vida conforme a Tua palavra, mas a partir de hoje, Senhor, nos ajuda. A partir de hoje, Senhor, nos ajuda a despertar, ainda que seja pelo caminho. Ainda que seja, Senhor, pelo caminho. Damantorabashandoramahas. Norabashura mandarabashandaraya. Uramagara mandarashandoramagaya. Ajuda-nos, Senhor, Tu conhece as limitações deste irmão. Tu conhece as limitações desta irmã. Espírito Santo, nos impulsiona a ter uma vida na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a não ser tardios de coração para crer em tudo o que diz as Escrituras, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.